E aí galera, tudo bem? Eu sou o Wolf, eu estou voltando aqui com a segunda parte do desafio técnico do Zé Delivery. Antes da gente partir para o desafio, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu ao vídeo, que deixou um comentário, deixou um curtir, se inscreveu no canal. Muito obrigado, isso só me incentiva a vir aqui e compartilhar ainda mais os meus conhecimentos com vocês. Então, em forma de agradecimento para vocês, eu preparei aqui também, além dessa outra resolução da segunda parte do exercício, eu preparei um repositório, né, no qual eu coloquei ali o desafio. Eu deixei ali bem escrito o que é proposto nesse desafio, como você tem que fazer ali, né, a descrição do desafio, os tópicos que são abordados, instruções para vocês rodarem os testes. E aqui também tem o desafio 2, no caso que é o que a gente vai fazer hoje. E eu deixei aqui embaixo, se você quiser compartilhar sua solução lá no LinkedIn ou alguma coisa assim, a minha rede social para você me marcar. Então tá tudo aqui. Também tem a resolução aqui, já o código pronto. É só você vir aqui na branch e trocar para a branch que você quer. No caso aqui eu tenho a branch dos dois desafios, o código base deles. E também eu tenho a branch da solução. Caso você não queira assistir o vídeo, se só queira ver a minha solução, tá aqui, você pode conferir ela na íntegra, tudo bem? Então pessoal, muito obrigado a todo mundo que tem ajudado e apoiado o canal. E bora pro vídeo, então vamos começar a resolver o segundo teste técnico, né? Segunda parte do desafio do teste técnico do Zé Delivery. Qual que é o desafio 2, né? Qual que é a segunda parte do desafio do Zé Delivery? Ele consistia basicamente em você saber o que é um reducer e você entender como ele funciona, né? Então, tem toda uma questão de gerenciamento de estado, mas a ideia principal era que você resolvesse um problema utilizando o Use Reducer do React. E ali, obviamente, para você utilizar o Use Reducer, você tem que entender algumas coisas, ter algum conceito básico, pelo menos, de como o Reducer funciona. Se você já trabalhou com Redux, se você já utilizou o Redux, isso aqui é muito simples para você, o entendimento dessa parte já está ok. É só sentar mesmo e resolver o problema sem nada demais. Basicamente, a gente tem um botão de adicionar e um botão de subtrair e um input. É só isso. Então, o input ele começa vazio, ele começa com o valor 0. Quando você clica em adicionar, ele tem que adicionar 1 ao valor, né? Ele vai mostrar na tela. Ele vai adicionando de 1 em 1. Quando você clica em subtrair, ele vai subtraindo de 1 em 1. E quando a gente tem algum valor dentro desse input, ao clicar em adicionar, a gente vai adicionar aquele valor que está no input. Ao clicar em subtrair, a gente vai remover aquele valor que tem no input. Então, não tem valor nenhum no input, adicione e subtrai de 1 em 1. Coloquei, por exemplo, o número 2 dentro do input. Ao clicar em adicionar, eu vou adicionar de 2 em 2. Ao clicar em subtrair, eu vou subtrair de 2 em 2. Então a ideia do desafio é basicamente essa, é uma premissa bem simples, mas que precisa de um conhecimento ali sobre o funcionamento do Use Reducer e do que é um Reducer de fato. Se você não sabe o que é um Reducer, se você nunca ouviu falar de Redux, eu vou deixar aqui em cima o card de um vídeo que eu explico sobre o Redux, que eu explico sobre o Reducer. Então vai lá dar uma conferida. Mas basicamente o Use Reducer, né, o Reducer, ele é uma função que recebe dois parâmetros, um estado e uma action, e ele, através dessa action, né, através das coisas que vêm dentro dessa action, ele gera um novo estado, tudo bem? Então, recebe um estado, uma action, através de algumas coisas que tem na action, ele retorna um novo estado. Basicamente, isso é um reducer. Como a ideia é utilizar um Use Reducer, a primeira coisa que você tem que vir aqui, vai fazer, obviamente, seria Use Reducer. No caso, eu gosto particularmente do React Beta, que é a documentação beta do React. Ela ainda não está oficializada, mas ela existe. Então, se você vier aqui, ó, inclusive já tem nos meus recentes o Use Reducer, você vai ver que o Use Reducer ele é tipo um Use State, ele recebe um estado e uma função que altera esse estado. No caso, essa função a gente chama de dispatch. Use Reducer recebe a função Reducer, reset o initial arg, no caso o initial state, e ali mais alguma configuração que eu não me lembro exatamente o que é. Mas se você vier aqui embaixo, ele te dá algum exemplo muito bom de como trabalhar com ele, como utilizar, e aí a gente já pode seguir para a resolução do nosso desafio. Bom, eu estou aqui de novo no meu VS Code, eu tenho o meu Use Reducer, esse é o código basicamente que eles deixaram ali, que o Zé Delivery já deu pronto para a gente. Então, eu tenho o state, eu tenho dispatch, eu tenho reducer initial state.
O meu reducer initial state, como o nome já diz, ele é o meu estado inicial. Beleza. E o reducer é a função que a gente vai criar. Eu poderia utilizar o useReducer para adicionar, né, dentro de um contador o valor que eu vou mostrar na minha tela através do meu state e, sei lá, utilizar um useState para salvar a informação do meu input. Só que como o objetivo desse desafio é ver se você realmente sabe utilizar o useReducer, não faz sentido eu utilizar o useReducer e o useState junto. A ideia é que o meu useReducer ele coordene tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar dentro desse meu useReducer, dentro desse meu estado, o valor que eu vou mostrar na minha tela e o valor do meu input. E eles têm que ser valores diferentes. Por quê? Porque aqui dentro vai ser o meu valor total das somas e subtrações que eu estou fazendo, e aqui dentro vai ser o valor que eu vou estar ou adicionando ou removendo ali com os meus botões. Então não pode ser o mesmo estado. Então se eu for pensar em algo para o meu estado, eu pensaria algo, por exemplo, assim, const reducer, nossa, inclusive aqui está escrito errado, né? Reducer initial state, ele é um objeto. Ele é um objeto porque ele não vai ser um tipo simples, ele vai ser uma estrutura de dados no qual eu vou ter informações misturadas ali. Eu penso na informação do meu input, eu posso começar ele de 0, né? Meu input vai começar com o valor 0. E eu posso pensar também no total, na soma, no amount ali do que eu tenho. Eu vou deixar como total. Também ele vai começar de 0. Perdão a lerdeza, eu acabei de acordar, eu gravo o vídeo de manhã, então meu cérebro ainda está ligando, tá? Então esse daqui vai ser o estado inicial do meu Redux. Aqui, como eu vou mostrar a minha informação, eu tenho que colocar não só o state, que eu não quero mostrar um objeto, eu quero mostrar o valor total. No caso, state.total. Beleza, vou salvar. Com isso aqui eu acho que eu já vou ter alguma coisa na minha tela. Ou não? O que ele está dando de errado? Vamos lá. Ah, o reducer ele não existe, é por isso. Reducer is not defined. Beleza. Esse reducer aqui ele ainda não existe. Então vamos criar ele. O que é um reducer? Como eu disse para vocês, const reducer. Reducer ele é uma função que recebe dois parâmetros. Um é o estado, state, e o outro é uma action. E aí, dependendo do que tem dentro dessa minha action, eu retorno um novo estado. Então, eu retorno um novo state. Tá bom? Salvar isso daqui. Olha só, ele já está aqui pra gente. Então, eu tenho que, ao clicar em adicionar, somar de 1 em 1. Ao clicar em subtrair, subtrair de 1 em 1. Eu não vou me apegar aqui aos detalhes do funcionamento de um reducer, de um state, do que é uma action. Porque isso daqui seria um conhecimento não básico, mas que você já deveria ter sobre o useReducer. E isso não é um conhecimento só que você utiliza para o useReducer, você utiliza para o Redux também. Então, se você quiser entender mais a fundo, eu vou deixar o link que eu já falei, mas eu estou falando de novo. Tem um link para o vídeo no qual eu explico muito bem sobre o funcionamento dele, mas aqui eu vou dar uma passada breve para vocês, tudo bem? A action, ela chega como um objeto e dependendo de um type que ela recebe, a gente faz uma determinada ação. Então, por exemplo, no caso, eu poderia fazer isso com if else, tá? Por exemplo, action.type. Se for igual add, de adicionar, eu vou retornar o estado mais 1. E se for igual a subtrair, eu vou retornar o estado menos 1. Mas se você já viu o vídeo ou você entende um pouco, você está ligado que o ideal aqui seria fazer um switch. Dá para utilizar um padrão de projeto, mas eu não vejo porquê nesse momento. De action type. Essa minha action type eu vou ter o caso de adicionar. No caso eu vou retornar um estado ali modificado, ainda não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter o caso de subtrair, subtract, que ele vai retornar para mim alguma coisa também. E por enquanto tá bom. Aí eu vou subir aqui só e eu vou ter um default. Caso não seja nenhum desses action types, eu vou retornar o meu estado antigo. O meu adicionar, o que eu vou fazer? Esse meu estado aqui é o meu estado inicial. Meu estado inicial ele é um objeto. O que eu quero modificar nesse meu estado inicial? É o valor total.
Então, como eu sempre tenho que retornar um novo estado, eu tenho que manter o padrão. Se o meu estado é um objeto, eu vou retornar um objeto. Se eu só colocar aqui total, vai receber total mais 1, o que vai acontecer? Ele vai me retornar um novo objeto com o total atualizado. No caso aqui, state.total, né? Que é o meu estado antigo, ponto total, mais 1. Então, 0 mais 1, ele vai retornar 1. Só que eu vou perder o valor do input. Reparem que aqui nesse objeto eu não tenho o valor do meu input. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar o meu estado antigo, vou fazer um spread no meu estado antigo, e aí eu vou modificar apenas o elemento que eu quero, que é o total. Então, dessa maneira, eu vou copiar tudo que tem aqui dentro, input total, e depois modifico o total, dessa maneira eu não perco o input. Então, se aqui eu estou fazendo state.total mais 1, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar o meu estado antigo para não perder o valor do input. Só que agora o meu total ele vai ser o state.total menos 1. Então a gente tem a função de adicionar, temos a função de subtrair. Beleza. Vamos fazer aqui duas funçõezinhas. Const add e a const subtract. Beleza? A const add ela tem que enviar uma action com o add. A const subtract ela tem que enviar uma action com o type subtract. E para isso a gente utiliza o dispatch. Então, dispatch, eu vou disparar uma action. Uma action ela é um objeto. Dentro desse objeto eu tenho que ter o type para ele saber qual tipo de ação que ele vai fazer. Então, eu vou ter o type add, na função add. E aqui embaixo, da mesma maneira, eu vou disparar uma ação, que é um objeto, com o type subtract. Beleza. Tenho as minhas duas ações. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou executar o add no clique do botão add. On click, add. On click, subtract. Vou salvar. Vamos voltar aqui. Olha só, ele está adicionando de 1 em 1. Está subtraindo de 1 em 1. Então, o nosso gerenciamento de estado ali com o useReducer, ele está funcionando. Falta apenas algumas regras aqui para a gente finalizar o nosso teste. Aqui eu vou rodar os testes novamente. Eu fiz alguns testes para vocês. Se vocês quiserem clonar o repositório e ver ali o que vocês estão fazendo. Então, olha só, alguns testes passaram ou falharam. Vamos ver aqui. Por exemplo, o nosso botão ele deve adicionar de 1 em 1. O nosso botão ele deve subtrair de 1 em 1. E o botão de adicionar e o de subtrair, eles devem funcionar juntos, né? Eu posso adicionar e subtrair, enfim. Então, até aqui a gente está indo bem. Falta só o nosso botão ele funcionar junto com o nosso input, né? A gente botar um valor ali e ele adicionar e remover aquele valor. Então, vamos lá fazer essa parte. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho meu input, mas o meu input ele ainda não é controlado. Ele está aqui só por tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui também, no meu reducer, eu vou adicionar um caso para ele, que eu vou chamar aqui, espera aí, deixa eu pegar minha colinha, porque tinha um nome padrão que eu tinha definido, change input, beleza. Então, eu vou adicionar aqui para ele um change input. Vamos lá. O que eu tenho que retornar aqui para ele? Eu quero salvar o valor meu total que eu tinha, então eu copio o estado antigo. E aí, o que eu vou modificar aqui de fato é o valor do meu input. Então, o meu input, ele vai receber o valor que vai vir de dentro da minha action. Action, ponto. E aí eu não defini um nome para isso ainda. Eu poderia colocar payload, que seria o padrão de quando a gente utiliza o Redux, mas eu posso só colocar aqui, por exemplo, um action.value. Tá ok também. A única coisa que eu tenho que fazer é no dispatch da minha action, eu ter um .value ali dentro. Então, do mesmo jeito que eu tenho add, eu tenho subtract, eu vou criar um const handle change. Handle change. O meu handle change, ele vai ser um evento, né? Ele vai receber um evento do input, que é o meu evento de change. Então, aqui dentro dele eu vou ter um target. Dentro desse target, eu vou pegar esse value e eu vou fazer o dispatch da minha action, que vai ter um type chamado
é change input? Isso. Change input. E para dentro dela eu vou passar justamente um value ali para ele. Esse meu value, se eu não me engano, ele vem como uma string, então o ideal seria a gente passar ele como um número. Então aqui eu vou fazer um cache dele. Ele vai chegar como uma string, vou passar como um número aqui para dentro. E aí, aqui no meu input, eu vou colocar um onChange, hello change. Vou salvar isso daqui. Vamos ver se pelo menos, né, o nosso estado ele está funcionando. Vou vir aqui, coloquei um 2. Vou verificar os componentes. Cadê os componentes? Load React Elements. Vamos lá, meu amigo. Olha lá, eu tenho o meu app. Eu tenho o meu reducer. Input total. Coloquei 2 aqui. Olha só, o input mudou para 2. Então, o nosso onChange está funcionando. Beleza. Agora vem a regra de negócio aqui, o que é? Quando eu tenho que verificar quando eu tenho um valor dentro do meu input e quando eu não tenho valor dentro do meu input. No caso, quando o meu state.input é 0, quando o meu state.input não é 0. Então vamos fazer o exemplo aqui para o add, que aí ele vai se replicar para o subtract. Que o que é? Eu faço state total mais 1 quando eu tenho input igual a 0. Então, eu poderia fazer aqui, por exemplo, vou fazer uma condicional. Meu state.input, ele é igual a 0? Isso é uma pergunta, né? Um ternário. O meu input ele é igual a 0? Sim, o meu input ele é igual a 0. Então, você vai adicionar 1. Caso contrário, você vai adicionar o valor do state.input. Salvei isso aqui. Vou fazer o teste, né, para ver se a lógica que eu coloquei está ok. Dei o reload. Estou adicionando de 1 em 1. Se eu botar 0 aqui, inclusive, ele vai continuar adicionando de 1 em 1. Mas a partir do momento que eu boto outro valor, ele vai adicionar com aquele valor que eu botei. Então a minha lógica está certa. Eu vou só replicar ela para a minha action de baixo. Que no caso, qual que é? Ao invés de eu somar, eu vou subtrair de 1 em 1. O que eu fiz aqui? Ah, é só aqui, ó. Eu vou subtrair de 1 em 1, ou do valor que eu estou ali colocando. Vamos vir aqui, reload, add, subtract, add, subtract. Então, tá funcionando, tá legal. A única coisa que eu esqueci de colocar aqui é o meu value. Isso daqui é para o meu input ele ser controlado de fato. Aí eu posso conversar com vocês sobre isso em outro vídeo. State.input. Olha só, todos os meus testes estão passando, está tudo funcionando perfeitamente, bonitinho. Então aqui nós terminamos o exercício do ZDelivery, né? A gente terminou a questão do use reducer ali. E aqui você podia enviar o exercício, já estava tudo ok, estava tudo certo, tá? Porém, esse código aqui, ele não tá bonito, tudo bem? Na questão do ZDelivery ali, eu não sei se alguém ia, tipo, parar para ver o seu código, ou se simplesmente era, você tem que fazer isso aqui, passou, a gente vai te chamar para uma entrevista, não faço ideia. Mas se alguém fosse olhar o seu código, ainda tem muita coisa aqui que pode ser melhorada, tá bom? E aí, se você já veio do Redux, se você já sabe trabalhar com Redux, você já consegue entender algumas coisas aqui que dá para melhorar. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer é uma refatoração para deixar o código melhor, mais bonito ou até mais fácil de se dar manutenção, tudo bem? Não tem necessidade de fazer isso, mas seria interessante caso você quisesse ali enviar um código com mais qualidade para o entrevistador ou para quem fosse ver o código. Bom, então vamos lá, vamos melhorar isso daqui. Primeira coisa, eu vou separar isso aqui em outro arquivo, que eu acho que já ficou coisa demais para um arquivo só. Olha só, tem um monte de coisa aqui dentro. Não teria essa necessidade, em um projeto real eu não faria isso, porque, assim, eu não sei exatamente aonde eu colocaria esse tipo de coisa, talvez eu utilizasse um contexto, mas aqui eu não vejo porquê. Então eu vou separar só para uma questão de organização desse código em específico, tá bom? Index.js. Beleza. Então, o que eu vou separar aqui? Eu vou separar esse meu reducer, esse meu initial state
e essas minhas funções. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, vou pegar vocês aqui, vou copiar, vou jogar para cá, e aí eu vou exportar vocês, porque eu vou precisar de vocês lá no meu outro arquivo. Export default, porque você vai ser o meu reducer. Function reducer. Tá. O que mais que eu vou exportar aqui? Eu poderia exportar isso daqui, mas já já eu faço isso, tá bom? Então vamos lá. O meu reducer, eu tenho que importar ele. Import reducer, ele é a exportação padrão. E importação do reducer initial state from ./reducer. Salvei. Vamos ver. Vamos se orientar pelos testes. Eles estão passando ainda? Estão passando ainda. Beleza. Aí aqui já é um padrão que o Redux tem. Que o que é? O type, ele é sempre uma string. E vocês veem aqui, ó, add, subtract, change input. Imagina que eu botei aqui no subtract o tr aqui. E lá no meu reducer, por algum motivo, na hora que eu fui escrever esse, eu escrevi muito rápido, eu inverti o t e o r. Ele vai simplesmente parar de funcionar. Eu não vou entender por que ele parou de funcionar. Tipo assim, é difícil do lint pegar isso daqui porque ele é uma string, entendeu? E aí, pô, você pode perder horas aqui procurando o que está errado até você perceber que você simplesmente inverteu ali a string. Então, qual que é um padrão utilizado no Redux? É a gente criar um carinha chamado de action types, tá? Export action types. Deixa eu botar um const aqui, né? O que é esse action types? Ele é justamente uma definição chave-valor para que a gente não precise ficar escrevendo string e sim utilizando as constantes. Então, por exemplo, eu vou criar uma constante chamada add, ou uma chave chamada add, e ela vai ter o valor de uma string add. Eu vou criar o subtract, e ela vai ter o valor de uma string subtract. Eu vou criar um change input, e ele vai ter o valor também de um change input. Tá? E por que eu faço isso? Porque aqui o lint ele me ajuda. O IntelliSense da IDE ela me ajuda. Que ao invés de escrever uma string add, eu posso vir aqui e colocar actiontypes.add. Ao invés de subtract, actiontypes.subtract. E aí eu não tenho a chance de, sei lá, escrever o negócio errado, inverter as letras, porque mesmo que eu inverta, o lint ele vai reclamar para mim, ele vai dizer, olha, isso aqui não existe. Então, eu tenho ali uma facilidade. Pode parecer besteira, mas quando a gente trabalha com vários arquivos, isso aqui é bem útil. E aí, no caso, o change input, actiontypes.change input. Beleza, só uma questão de padrão, nada demais. Aqui eu tenho action types e aqui eu posso utilizar esse action types da mesma maneira. Eu vou importar ele aqui, vou colocar ele aqui, tudo vai sair funcionando perfeitamente, lindo, maravilhoso, tá bom? Porém, esses arquivos aqui já tá bom. Eu acho que aqui já tá ok, dava para enviar assim, importando o action types e usando ele aqui. Porém, isso daqui dá para melhorar, porque isso daqui também é uma questão do Redux, tá? Eu vou pegar isso aqui, eu vou jogar ele ali para dentro. Vou jogar ele aqui. A função add, subtract e random change. Vou exportar elas. Export. Aí eu vou importar elas aqui para utilizar. Então eu vou importar o add, o subtract e o random change. O random change acho que daria para deixar ali, mas vamos deixar ele aqui por enquanto. Por que eu estou fazendo isso, tá bom? Porque no Redux, tá? Para quem já conhece, isso daqui, esse action types aqui que eu dei o nome de action types, ele se chama de fato action types, onde você define os tipos das ações que você tem. Isso daqui de baixo seriam action creators. Tudo bem? Que o que ele faz? Ele cria justamente a minha action. Ele que faz o envio, o dispatch, para o meu reducer. Então, tudo isso daqui, ele tem a mesma função, que é pegar informações e enviar para o reducer. Então, eles são action creators. E isso daqui, de fato, ele é o meu reducer. Porém, aqui a gente não tem esse dispatch, né? Esse dispatch ele não existe. Então, a gente pode receber ele, por exemplo,
como um parâmetro para a gente poder ver ele funcionando. E aqui eu vou colocar ele como segundo parâmetro. Então, aqui na hora de chamar o meu state, chamar o meu add, eu vou passar o dispatch que veio aqui do meu use reducer. Aqui embaixo a mesma coisa, eu passo ele como parâmetro, dispatch, e aqui o handle change ele é só um pouquinho diferente, que o que é? Que além de eu passar o meu dispatch como um parâmetro, eu tenho que passar o primeiro parâmetro, que é o meu evento, para eu poder conseguir pegar as informações dele ali dentro. Salvando isso daqui, vamos ver se os testes estão passando ainda. Os testes estão passando, então a nossa refatoração ela deu certo. Então pessoal, isso daqui já está bem dividido, está bem separado, está ok. Inclusive eu deixei um arquivo de testes pronto para isso, no caso, né? Eu criei aqui um reducer spec, então a gente pode fazer o teste ali do nosso reducer, se está tudo funcionando, o disparo das minhas action types e tudo mais. Inclusive, aqui antes da gente fazer o teste, eu esqueci de mudar isso daqui. No caso, ele vai ser um action types.add, para a gente manter o padrão, action types.subtract e action type.change input. Action type.change input. Isso daqui, se fosse utilizar o Redux mesmo, mais organizado, estaria em arquivos diferentes, mas aqui eu acho que já está bem legal, a gente separou a questão do reducer do nosso componente. E aí se eu vier aqui rodar os meus testes, yarn test, vamos ver. Olha só, ele passou tanto no teste do meu app quanto no teste do meu reducer. E ali, o nosso arquivo de teste do reducer, ele está também disponível no nosso GitHub ali, no link que eu deixei aqui na descrição para vocês, para caso vocês queiram brincar e fazer o teste com o seu reducer. Lembrando que tem que manter esse padrão de nome, por causa dos nomes da importação aqui do meu reducer. Olha só. Ele importa as funções com esse nome, então se você trocar o nome não vai funcionar. Se você trocar o valor que está dentro do input, né? Se você, ao invés de usar action.value e botar um action.payload ou algo assim, ele não vai funcionar. Então tem que tomar cuidado apenas com a nomenclatura das coisas, tudo bem? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Essa é a segunda parte do desafio do Zdelivery. Ele é basicamente isso, não tem muito mais o que eu ficar falando. É você saber utilizar um use reducer. Obviamente que para você utilizar um use reducer você tem que ter um conhecimento da teoria do que é um reducer, de como ele funciona e tudo mais. Eu já falei isso bastante no vídeo, então não vou ficar me repetindo. Eu queria agradecer a todo mundo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você quer mais desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui também, o que você quer ver mais, ou o que você tem interesse em saber mais, que eu vou ler, eu vou responder, estou correspondendo todos os comentários, queria agradecer a todo mundo. E antes de ir embora, eu queria deixar uma dica aqui com vocês, que eu não estou sendo pago para fazer isso, tá? Mas é de uma galera que eu gosto, eu já trabalhei com eles, eu sei que eles são muito bons. Então, se você quer pôr os seus conhecimentos em prática, se você quer testar alguma coisa, se você quer só, não sei se eu estou realmente aprendendo, eu quero verificar ali, eu quero pegar um projeto, pegar alguma coisa, tem um site muito bom aqui da galera. Você pode procurar por Codant, Codant.io. É de uma galera que já trabalhou comigo, eles são muito bons, o Ícaro e o Cestari. E aqui eles têm alguns projetos para você poder trabalhar, para você poder testar ali o seu conhecimento. Por exemplo, se eu vier aqui no lista de países com Next, ele vai me dar uma descrição do projeto, inclusive que é mais ou menos o que eu fiz aqui com o repositório para vocês. E ali tem a explicação, no caso do Ícaro, sobre o projeto, como que você tem que fazer ele. E também tem a questão da resolução, olha só, um vídeo separado certinho pelos minutos aqui, se você não quiser assistir ele desde o início, se você quer ver uma parte específica. E você pode submeter o seu projeto ainda, colocar ali a sua solução, que vai aparecer aqui no site deles. Então, é muito legal, é 100% gratuito, tá? Tudo é 100% gratuito, olha só, você não paga nada. Então, vai lá, dá essa moral e teste os seus conhecimentos aqui. Por enquanto eu vejo que é só o front-end, mas provavelmente mais no futuro vamos ter outros projetos ali. Até a próxima, galera. Valeu, tamo junto.